Vamos ler juntos os versos 11 e 12, todos a uma só voz. Uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Victor Hugo, autor e escritor, ele usa uma expressão bem interessante em um dos seus livros. É hora da tempestade, o mar espera silencioso. É hora da tempestade, o mar espera silencioso. Quando li este Salmo 62, fiz a seguinte pergunta ao texto: que tempestade enfrentava Davi ao escrever este salmo? É um salmo de Davi. Nós temos muito pouca explicação sobre este salmo, na verdade, sobre essa situação, não é? Aquilo que podíamos chamar do contexto no qual Davi escreveu. Nós sabemos que os salmos eram usados nos cultos, nas celebrações, ou mesmo nos cultos em particular em casas. Eles eram recitados, neste caso específico era cantado, não é? Você pode olhar que ali no título está falando sobre o salmo que é enviado ao coro para ser cantado, para ser recitado, mas também cantado. Então o que nós podemos perceber pela própria estrutura interna deste salmo é muito pouco sobre a situação que ele estava vivendo. Os versos 3 a 5 talvez esclareçam um pouco apenas. Davi diz assim nos versos 3 e 4: até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Obviamente aqui Davi reflete muito da sua posição como rei, não é? Em que havia até a bajulação, não é? Mas que na verdade estes que o bajulavam estavam muitas vezes tramando. Enfim, o contexto e a tempestade que Davi enfrenta é de fato esta situação de inimigos que usam até de mentira para persegui-lo, para que ele então seja tirado de sua alta posição. Isso pode nos remeter a diversas situações e contextos que vivemos, em que, por exemplo, situações, circunstâncias, não apenas pessoas, mas muitas vezes circunstâncias, tentam tirar de nós aquela alta posição, no sentido em que alto, no contexto dos salmos, está sempre se referindo a uma posição de profunda intimidade com Deus. Quando o salmista vai, por exemplo, no Salmo 121, falar sobre a presença de Deus, ele diz: levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ou quando ele fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Davi parece se referir aqui ao contexto do Monte Sião, possivelmente se referindo ao templo onde havia então a adoração. Então notem, irmãos, este é mais ou menos o contexto que nos remete a estas situações que enfrentamos muitas vezes em nossas vidas e que ameaçam a nossa intimidade com Deus, que ameaçam a nossa comunhão com Deus, que ameaçam a nossa fé e a nossa confiança em Deus. O que Davi tem a nos ensinar? Primeira verdade que aprendo com este salmo é essa: todo poder e
e a perfeita bondade pertencem a Deus. Davi diz isso nos versos 11 e 12. Uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido isso, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Então notem, irmãos, que aqui nós temos exatamente uma destas ameaças à nossa confiança em Deus, à nossa fé em Deus, à nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele, que é exatamente a dúvida sobre o poder de Deus por um lado e sobre a bondade de Deus por outro. Esta é uma questão que já temos mencionado. A filosofia e a teologia se debruçaram muitas vezes. Teodiceia é o termo técnico para se referir a isso. É que muitos, olhando a realidade do mundo, de sofrimento, de angústias, muitos levantam a pergunta, em primeiro lugar, pelo poder de Deus. Deus não é poderoso, porque se fosse poderoso, resolveria esses problemas tremendos que afligem a humanidade. Ou então, Deus não é bondoso. Se fosse bondoso, já que tem o poder, ele então eliminaria essas situações. Davi, obviamente, se viu em muitos momentos da sua história nestas circunstâncias. Mas Davi recebe esta expressão e comunica a todos nós como expressão de fé e de confiança. Deus, uma vez ouvi, outra, duas vezes também, que Deus ou a Deus pertence o poder, e a Ele pertence também a benignidade. Agora note um detalhe, irmãos. Isto que Davi aprendeu não foi fruto de reflexão, não foi fruto de mera observação. É claro que ele observava as circunstâncias do mundo, mas isso que Davi comunica a todos nós, como expressão desta fé profunda em Deus e desta comunhão com o Senhor, é resultado de revelação. Notem os irmãos que a expressão que Davi usa aqui, neste texto, é: uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido. Quem falou? Foi o próprio Deus. Fruto da revelação. Meus amados irmãos, quando enfrentamos a dúvida da fé, como talvez Davi enfrentou em muitos momentos, quando enfrentamos circunstâncias que colocam em xeque a bondade de um lado e o poder de Deus de outro, nós temos uma fonte de fé e confiança, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem para nós a palavra revelada de Deus, ela tem para nós a palavra de poder, ela tem para nós a expressão bendita daquilo que Deus quer nos falar em todas as circunstâncias. Deus tem para nós uma palavra, mesmo quando estamos no meio da tempestade. Davi, entretanto, nos ensinou algo mais. Nós podemos aprender essa verdade. Porque Deus é perfeitamente bom e todo-poderoso, vale a pena esperar pelo tempo de Deus. Eis aí o grande desafio à fé. É esperar o tempo de Deus. Porque queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Queremos que as coisas ocorram no tempo que nós desejamos e, obviamente, normalmente, queremos tudo para ontem. Davi diz assim: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha. É a minha salvação. É Ele
a minha fortaleza, não serei grandemente abalado. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Achei muito curiosa a expressão esperar silenciosamente. Esperar silenciosa. Espera silenciosa a minha alma somente em Deus. E é interessante que Davi repete esta expressão tanto no primeiro verso como também no verso 5. Entretanto, vamos daqui a pouco perceber que no segundo há uma palavra do próprio Davi para si mesmo. Mas nesse primeiro ele dá o testemunho desta espera silenciosa em Deus. O que significa esta espera silenciosa? O que significa esperar silencioso? Vejam bem, irmãos, que a espera silenciosa não significa silêncio diante de Deus. Não é isso. Esperar silenciosamente em Deus significa a expressão exata da confiança, significa não buscar outros meios frustrantes de autossalvação, que daqui a pouco nós vamos traçar. Esperar silenciosamente diante de Deus não é este silêncio diante de Deus, porque de fato Davi neste salmo nos ensina, diz o texto da palavra de Deus, a derramar o nosso coração na presença dele. Quando Davi, por exemplo, a partir do verso 8, ele fala sobre confiança, diz: esperai, confiai nele. O verso 8 diz: em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. A espera silenciosa, meus amados irmãos, significa exatamente esta atitude de, derramando o coração na presença de Deus, esperar o tempo certo, o tempo dele, a resposta que vem dele. Há um texto que gosto muito da expressão bíblica, é a palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. A Síria fazia guerra a Israel, e Eliseu, que era o profeta de Deus enviado para aquele tempo, foi denunciado ao rei da Síria como sendo aquele que denunciava ou contava para Israel tudo aquilo que a Síria planejava para esta invasão e esta guerra. O rei da Síria disse: então, vamos mandar os exércitos lá para aprisionar este profeta que está denunciando tudo que acontece aqui entre nós, que é planejado entre nós. E lá se foi o exército sírio. Eles chegaram no monte. Sobre este monte estava a habitação de Eliseu, o profeta. E a Bíblia diz assim no verso 15: tendo o moço do homem de Deus, o discípulo de Eliseu, se levantado muito cedo, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E respondeu Eliseu: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O seu discípulo. E a Bíblia diz assim: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cercado, cheio de cavalos e carros
carros de fogo em redor deles. Eu gosto muito dessa expressão, acordou muito cedo, levantou-se muito cedo o moço. E porque se levantou muito cedo, de sintonia com o tempo de Deus, aqui representado pelo profeta Eliseu, ele então se desespera diante da visão do exército dos sírios, cheio de cavalos e carros. Levantou-se muito cedo. O problema às vezes é esse, irmãos. Nós estamos em sintonia com o tempo de Deus. Nós desejamos que o nosso tempo seja o tempo de Deus, que Ele faça as coisas no nosso tempo, que Ele realize aquilo que pedimos no nosso tempo. E aí está o problema, esta falta de harmonia com o tempo de Deus. O que aprendemos, meus amados irmãos, com este salmo é que o nosso Deus é perfeitamente bom. Falta poder, não lhe falta bondade, mas Deus tem um propósito. E esse propósito há de se cumprir não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Precisamos aprender a buscar esta harmonia com o tempo de Deus. Precisamos não fazer como esse moço de Eliseu, levantar muito cedo, fora do tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele há de atuar e realizar o seu querer. Terceira verdade que aprendo com esse salmo: porque fora de Deus tudo é frágil e passageiro, vale a pena confiar em Deus em todo o tempo. Fora de Deus, tudo é frágil e passageiro. Notemos o que diz Davi: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Agora observem o verso 9. Certamente que os filhos de Adão são vaidade, e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança subiriam, todos juntos são mais leves do que o sopro. Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. A imagem aqui que Davi faz é semelhante àquela imagem que aparece no livro de Daniel, da balança. E ele diz: se todos os homens fossem colocados na balança, subiriam, porque na outra pá, no outro prato da balança está o Deus que é a rocha. É isso que Davi está dizendo. Tudo demais é vaidade, é leve, mas Deus é rocha, e rocha forte. Notem, irmãos, que aqui há 4 percepções sobre concorrentes de Deus nesta balança da vida. O primeiro deles é a autossalvação e a autoajuda. Observem uma coisa interessante. O salmista Davi, ele fala no versículo de número 1, aliás, versículo 5, ele diz assim: ó minha alma, falando a si mesmo, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Será que Davi está falando sobre autoajuda? Mas você diria, não, porque ele fala de Deus. Sabe, irmãos, existe um tipo de autoajuda, de autossalvação no meio evangélico, que tem a aparência de dependência em Deus, mas que está muitas vezes depositada na afirmação positiva, naquilo que falamos recentemente, fé na fé, não fé em Deus, que vem disfarçada de espiritualidade, mas é na verdade afirmação em si mesmo. Houve um movimento, alguns anos passados, meio evangélico,
que se chamava exatamente assim, afirmação positiva. Usava trecho da Bíblia, usava afirmações espirituais, de cunho espiritual, mas na verdade era um disfarce da palavra positiva, da afirmação positiva. Inclusive vinha com a ideia, em tuas palavras há poder. Vejam, não era o Deus de poder, era a palavra da pessoa que tinha poder. Então era bastante usar estas expressões fortes, como Deus vai fazer, que a coisa acontecia. Em Salvador, infelizmente, conheci um caso drástico e triste desse tipo de atitude. Havia uma pessoa que tinha lúpus, uma enfermidade muito séria, e estava internado em estado gravíssimo no hospital, membro de uma igreja batista, uma igreja conhecida lá, nossa, de Salvador. E o pastor foi visitar essa pessoa numa segunda-feira. Quando ele chegou lá, foi impedido de entrar, porque ali dentro da UTI, eles colocaram, aquelas pessoas ali, encheram de cartazes com afirmações positivas. Já está curado em nome de Jesus, não vai ter problema nenhum, e etc. E quando o pastor chegou para visitar, foi recebido à porta e a pessoa lhe disse: o senhor não vai entrar aí, porque o senhor vai vir dizer que é para ser curada se for a vontade de Deus, e isso não vai ajudar. Imagina, membros de uma igreja evangélica. Então, irmãos, o que percebemos é isso. Há muito de otimismo e afirmação positiva revestido de um caráter de palavra espiritual, de espiritualidade, mas que na verdade não passa de autoajuda. Há muita pregação por aí que é autoajuda, e não ajuda do alto, ou como eu costumo dizer, autoajuda, com L, ajuda do alto. Paul Tillich, um teólogo, escreveu uma certa vez assim: a história da religião é a história das tentativas do homem de salvar-se a si mesmo, bem como do fracasso resultante disso. A palavra de Davi aqui, ao falar da sua própria alma, nos faz examinar a nós mesmos, para verificar se muitas das nossas afirmações positivas não são autossalvação, não são mera autoajuda ao invés de ajuda do alto. Mas Davi corrige isto que aparece no verso 5, no verso 1 logo de início. Sabe por quê? Porque ele logo afirma no início do seu salmo: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação, só Ele é minha rocha, Ele é minha salvação, é Ele a minha fortaleza, não serei grandemente abalado. Irmãos, em todo este salmo não há uma palavra de Davi dizendo: eu sou forte, eu sou poderoso. Em todos os momentos ele remete para o alto, e aí está a diferença. Em todos os momentos ele mostra que Deus é a sua rocha. Outro aspecto neste salmo são as formas humanas de salvação, os outros messianismos, os salvadores da pátria. É quando colocamos muitas vezes a nossa confiança em pessoas, naquilo que elas podem fazer. Meus amados irmãos, o que esse salmo quer nos dizer é que tudo que é fora de Deus é frágil, até mesmo as pessoas sobre as quais muitas vezes colocamos nossa inteira confiança. Não é que vamos desconfiar de todos, mas é que devemos lembrar que acima das pessoas está sobretudo Deus. Notem, certamente que os filhos de Adão são vaidade, e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança subiriam, todos juntos são mais leves que o sopro. A tradução da Bíblia, a mensagem, diz assim: o homem é como fumaça, a mulher como miragem.
ajunte-os e serão nada. 2 vezes nada é quanto? É nada. Ele quer mostrar que a nossa confiança precisa estar em Deus. A terceira forma humana de salvação é a forma corrupta. O verso 10 diz: não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Porque obviamente o roubo, a corrupção muitas vezes tem sido objeto de salvação de alguns. E alguns confiam nestas coisas. Estamos vendo a derrotada da esperança colocada na corrupção nesses últimos tempos. Temos visto quantos corruptos estão sendo presos, estão sendo denunciados, estão sendo retirados deles aquilo sobre o qual eles colocavam a sua confiança, achando até que na Suíça esse objeto de sua confiança ficaria guardado. Já descobriram que nem lá. Forma corrupta de salvação. Davi diz: não confieis na rapina, nem vos vanglorieis na opressão. E a última forma material de salvação, a última forma de salvação é a forma da material, da confiança que muitas vezes colocamos nos bens, no dinheiro, que possamos acumular e que nos guardarão nos momentos de maior dificuldade. É claro que devemos ser precavidos, sim, mas, meus amados irmãos, a nossa confiança não pode estar no recurso e no dinheiro. Veja o que ele diz: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Eu fiquei me perguntando se Davi não está falando de algo com a sorte, porque a expressão no original dá esta ideia, não da riqueza aumentando pelo esforço, pelo trabalho, pela luta, mas está falando, se porventura, ou como ele poderia dizer, se por sorte. Muita gente jogando aí, não é? Neste mundo, muita gente jogando na loteria, botando a sua esperança ali, né? E o que ele diz: olha, mesmo que você ganhe na loteria, bota a tua confiança nesses bens, eles vão voltar. Estava assistindo uma ocasião uma reportagem sobre os antigos ganhadores, né, da loteria esportiva, que era mais antiga, né? Já faz algum tempo. Eu estava vendo que eles foram atrás das pessoas, dos últimos ganhadores, aqueles que se tornaram na época milionários. Apenas um tinha investido bem o dinheiro de muitos, eu não me lembro nem quantos, só um. Os outros desperdiçaram, os outros perderam tudo. Os bens materiais são assim também. Por isso, porque fora de Deus tudo é frágil e passageiro, é que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Em Deus. Ele é a nossa rocha. Em último lugar, nós aprendemos com esse texto que Deus retribui a confiança posta nele. Veja o verso 12: a ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Na tradução, em uma outra tradução diz: a ti, Senhor, pertence a graça, favor imerecido, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Meus amados irmãos, o que Davi aprendeu é que vale a pena confiar em Deus, e que Deus é fiel e não há de desprezar a confiança colocada nele. Ele há de recompensar esta confiança, na medida em que concederá as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Vale a pena confiar em Deus, porque a confiança colocada em Deus, que é a rocha, como ele diz aqui, não será frustrada. Amém? Vale a pena confiar em Deus. Concluindo, coloquei a expressão de Vitor Hugo no início: é hora da tempestade, o mar espera silencioso. O
que o mar está esperando? A calmaria. A calmaria. Ele espera silencioso a calmaria chegar. A espera silenciosa, como eu disse, significa não buscar os meios frustrantes de autossalvação, de autoajuda, de ajuda em salvadores da pátria, meios meramente humanos, ajuda de meios corruptos, ajuda das riquezas e dos bens. Espera silenciosa significa derramar o coração diante de Deus, desabafar na presença de Deus. É Ele que ouve as nossas orações e as nossas petições. Por isso que o salmista disse aqui: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certa ocasião, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade no Mar da Galileia. Quem já foi ao Mar da Galileia fica muito surpreso de pensar que naquele lago, porque não é um mar, é um lago, que naquele lago tem uma tempestade, 20 quilômetros mais ou menos de comprimento, por uns, na verdade uns 30 por 20 mais ou menos, alguma coisa assim, parte mais profunda, uns 30 metros, um lago. Pois bem, os discípulos enfrentaram uma tempestade de vento ali, porque os ventos, quando vêm, tornam aquelas águas perigosíssimas. Ainda hoje, os discípulos enfrentaram a tempestade, mas Jesus acalmou. O resultado é o que está em Marcos capítulo 4, versículo 41. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chamaram Jesus aqui praticamente de Senhor das tempestades. As tempestades que vêm sobre as nossas vidas, irmãos, elas podem ser dominadas pelo Senhor. E é por isso que vale a pena confiar nele, colocar a nossa confiança nele, derramar nosso coração diante dele, porque ele é Senhor de todas as coisas, também das tempestades. E nesta manhã aprendamos esta preciosa lição com Davi. Nesta manhã reconheçamos este nosso Deus, que é Senhor sobre tudo, e que aprendamos a esperar silenciosamente no Deus que tudo pode e tudo vai fazer, que Ele, pois, os abençoe. Vale a pena descansar no Senhor.